Bem, pessoal, vamos começar. Já são 20h10, né? Foi a nossa meta. Nós já estamos com 23 doutores aqui, doutoras. Sejam todos muito bem-vindos. É muito prazer em ter vocês aqui. Hoje eu estava conversando um pouquinho antes de vocês chegarem com a doutora Roberta. Essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro webinar da Brazilian Prime. E é com muita honra que a gente está fazendo isso com o time de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, né? Sem me derreter por nosso time, porque aí me apresentando, eu sou fisioterapeuta aí há 20 anos, né? Tenho formação em gestão financeira, sou pós-graduado pela Inspirali em cannabis medicinal, também fiz o curso da doutora Roberta aí com relação à prescrição e à cannabis medicinal, e agora estou fazendo uma extensão na Universidade Federal de Santa Catarina para começar o meu mestrado em endocannabinologia. Então, com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui nessa aula especial da doutora Roberta, que, além de ser uma excelente profissional, é uma grande amiga. Eu acho que não só de mim, mas de quase todos que estão aqui, né? Então, é isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Essa aula em especial, ela está sendo promovida pela Brazilian Prime, né? Então, assim, daqui para frente a ideia é que a gente crie essa relação num grupo especial que nós vamos ter só para profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Temos participado aí dos encontros no Crefito 2, no Rio de Janeiro. Então, eu agradeço aí já a presença de todo mundo da região do Crefito 2, né? É muito bom ver vocês aqui. Nós vamos ter um evento agora no dia 2/4. É bem interessante. O tema vai ser transtorno do espectro autista, né, doutora Roberta? Então, para quem quiser participar, eu acho que as inscrições ainda estão abertas. E então, é isso. Sejam bem-vindos. Doutora Roberta, fique à vontade. O palco é seu. Boa noite a todos, vários rostinhos aí conhecidos, doutora Marcele, doutora Elaine, minha amiga, minhas amigas, doutor Davi, pesquisador em cannabis lá no Sergipe, muita gente boa, doutora Érica, sejam todos bem-vindos. Algumas pessoas ainda estão entrando, Rô, estão com um pouquinho de dificuldade de acessar o link, talvez até pela instabilidade da chuva, né? Que em alguns locais está tendo ainda muita chuva, mas aos pouquinhos eles vão acessando aí. Isso. O pessoal que está chegando, eu vou admitindo aqui. Exato. Primeiro eu preciso saber, gente, se vocês me ouvem bem, me veem direitinho, se ouviram bem também o Rô. Tá perfeito. Beleza, beleza. E eu coloquei aí a apresentação, já está aparecendo para vocês? Engraçado isso de internet, é muito engraçado, né? Para você está, para mim sumiu aqui. Apareceu de novo. Mas então, gente, a aula de hoje é um bate-papo científico. Eu vou tentar ser breve, porque afinal hoje é sexta-feira, né? E também eu já agradeço muito a disponibilidade, a presença, a vontade em aprender, né? Que vocês já estão demonstrando só de estar nesse momento aqui numa sexta-feira à noite, juntinho com a gente. E foi especialmente escolhido esse público-alvo, né? Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Claro que Dr. Rogério é fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta. Então, assim, para inaugurar o nosso ciclo de aulas pela empresa Brazilian Prime, não poderia ser diferente esse público-alvo, né? Acho que cada um que está aqui foi convidado, mas foi escolhido, não só para assistir uma aula qualquer, mas também para
nos acompanhar de braços dados nessa caminhada em que a gente está aí há alguns anos, dando os primeiros passos, mas que esses passos agora, né, pelo menos do ano passado para cá, têm sido mais firmes, têm sido passos mais consolidados. Essa família que antes tinha 1, 2, 3, 4 fisioterapeutas, hoje tem mais de 70 no Brasil. Então, assim, a gente olhar para trás e ver essa trajetória é importante para consolidar que o caminho que está acontecendo ele é real e, ao mesmo tempo, bate aquele desespero, entre aspas, né? De pensar em falar, nossa, quanta responsabilidade está nas nossas mãos. E quando eu falo nossas mãos, né, é de todos nós. O quanto a gente pode modificar toda uma estrutura de um sistema de saúde brasileiro através das nossas mãos, né? Doutora Clarice, seja bem-vinda, terapeuta ocupacional maravilhosa, uma das primeiras a qual eu pude conversar sobre esse assunto, não é? Então, assim, preencham, por favor, o link que está disponível no chat. E também fiquem à vontade para escrever, para colocar a cidade que vocês estão, se são fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, para a gente ir se familiarizando, tá? Somos uma grande família aqui, ninguém precisa ter vergonha de nada, de tirar dúvida. E vou começar a aula, hein? Então, preparados? Então, vamos lá. Bora lá. Diminuir aqui para eu conseguir ver a apresentação. Então, a aula de hoje é o papel do sistema endocannabinoide na regulação da dor e inflamação. E aí, para que a gente chegue, né, nesse ponto da aula de hoje, a gente precisa dar uma passeada aí por toda a história, né, da área da saúde. Não tenho tempo hábil para, em uma aula só, me aprofundar nessa história, mas estou aí aberta a convite. Se quiser me convidar para tomar um cafezinho e eu contar essa história, fiquem à vontade, tá? Mas, gente, nem me apresentei, olha que horror! Rogério, antes de contar a história da cannabis, né, eu vou contar a minha história. Eu sou fisioterapeuta formada pela FRAIS, aqui no Rio de Janeiro, há 15 anos. Sou coordenadora da Câmara Técnica de Práticas Integrativas aqui do CREFITO 2. Sou pós-graduanda em neurociências pela UFRJ. Tenho pós-graduação em cannabis e fitoterapia. Sou docente. Também faço parte lá da Universidade Federal de Santa Catarina, da formação, do curso de formação, assim como o doutor Rogério. E dentre várias formações, outras formações, eu sou mãe do João. E o João é uma criança autista que me fez mergulhar em todo esse universo da cannabis, me fez procurar entender todo o funcionamento do sistema endocannabinoide, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês. Por um período grande, né? O João tem 5 anos e meio, então durante 2 a 3 anos da vidinha dele, ele foi considerado e classificado como autista nível 3 de suporte, era não verbal, não dormia, tinha seletividade alimentar severa, passou mais de 2 anos sem comer nenhum alimento sólido. Então, assim, junto com muito estudo e muita fé, foi a cannabis e todo o entendimento desse funcionamento do sistema endocannabinoide que fez a gente conseguir reverter essa situação da vida do meu filho. E perante todo esse desenvolvimento que ele apresentou, né, e os estudos que eu venho fazendo todo esse tempo, hoje eu acompanho mais de 100 famílias de crianças com autismo e outras síndromes, transtornos. Hoje eu sou docente na área, hoje eu consigo
ter um curso de formação em que eu acolho profissionais e ensino para que eles também, né, e vocês futuramente possam fornecer todos esses benefícios, esses resultados eficazes, né, através de um mecanismo natural, que é a fitoterapia, a fitofarmacologia, vindo de uma planta com diversos efeitos terapêuticos. Então, minha apresentação é essa. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. E aí eu falei que eu ia viajar um pouquinho nessa história, né? E aí eu fui bem longe, tá? Porque eu fui lá em Hipócrates. Hipócrates foi um grande responsável por muitas coisas em que hoje nós ainda estamos tentando entender. Por incrível que pareça, ele, né, que faleceu entre 375 e 351 anos antes de Cristo, já falava muitas coisas em que nós hoje, 2024, ainda estamos tentando entender. Alguma coisa aconteceu aí nessa educação e saúde no meio do caminho, né? E talvez até o final desse encontro a gente entenda, né, o que aconteceu, qual foi a lacuna que ocorreu. Mas o que é importante a gente saber de Hipócrates? Eu trouxe aqui uma frase: tuas forças naturais, as que estão aí dentro de ti, serão as que curarão as suas doenças. O nosso corpo, ele tem o poder de cura, né? E esse poder, ele vem de uma homeostase, do funcionamento de vários sistemas de forma integrada. E isso a gente vê claramente no nosso dia a dia, né? Se a gente tem um arranhão, um cortezinho no braço, daqui a pouco começa a surgir aquele líquidozinho e a casquinha vai se formar e rapidamente claro, se não tiver nenhum processo aí de patologia ou de doença envolvida com cicatrização, né? Mas no estado são, rapidamente esse corpo vai combater a esse agente agressor. Então, essa parte eu quero que vocês peguem e já guardem uma das caixinhas aí, né? Que o nosso corpo, ele tem esse poder de cura. E não é de hoje que é falado isso. Então, Hipócrates, ele inaugura a ciência baseada na observação clínica, que é tudo o que nós fazemos o tempo todo, né? Em nossos consultórios, nas clínicas que nós atendemos, em residência, nas consultas, nas teleconsultas, né, de maneira online. É exatamente essa observação clínica que mantém tudo, vai fazer todo o planejamento, né, de qualquer plano terapêutico que a gente for traçar. Então, Hipócrates considera que as doenças resultam de um desequilíbrio entre o que ele chamava, né, de humores, que é o sangue, a fleuma, que é um estado de espírito, a bilis amarela e a bilis negra. Quando a gente fala também em fleuma, em autocura do próprio corpo, alguns profissionais que estudam, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, né, não é nenhuma novidade quando a gente pensa em práticas integrativas no geral, né, nas mentalizações, quando a gente pensa, por exemplo, no reiki, quando a gente pensa na fitoterapia no geral, na homeopatia, né? E aí, tá, por que você está falando isso, Roberta? É necessário a gente entender exatamente que o nosso corpo, ele tem essa função e ele tem essa possibilidade, mas que ela também fica diminuída quando agentes agressores, né, atrapalham aí esse percorrer desse andamento que deveria ser redondinho, né? Ele passa a ser quadrado, não encaixa bem, desce torto, não é verdade? Então, assim, o conhecimento do corpo só é possível a partir do conhecimento do homem, do ser humano como um todo. E hoje, em 2024, isso ainda é uma novidade. Quando a gente fala de práticas integrativas no geral, quando a gente fala
desse saber integrativo do corpo, algumas pessoas ainda falam que é modinha, que é muita novidade e prefere o beabá do que foi ensinado na faculdade, né? Mas isso daí está há séculos com a gente. E aí, passeando um pouquinho mais nessa história, eu trouxe outra pessoa importante também para esse nosso bate-papo de hoje, né? O professor Rafael Michola. Quem já ouviu falar nele, quem conhece? Tem um documentário muito interessante, que é esse daqui que eu deixei na tela para vocês. Tem no YouTube, tem algumas plataformas aí de vídeo, né? Que é o Cientista, que fala toda a trajetória dele. Ele, considerado o pai da cannabis medicinal, ele foi quem descobriu as moléculas com os seus efeitos terapêuticos. Foi o cientista que começou a estudar e conseguiu separar essas moléculas, né? E aí é legal assistir o documentário porque mostra o quanto era difícil ele ter acesso às plantas da cannabis. Ele tinha que atravessar cidades com as plantas escondidas dentro do carro para ele conseguir levar para o seu laboratório, para ele conseguir o que hoje ainda falam que não tem comprovação científica, né? Só que isso, ó, a gente está falando lá de 1979, 1982. E mais uma vez eu falo, nós estamos em 2024. Então parece que assim, algo aconteceu aí no meio do caminho, todo mundo tapou os ouvidos, tapou os olhos e não quero saber sobre isso. E vamos continuar repetindo em looping que não há comprovação científica, que não há estudo e etc e tal. E por que é importante a gente falar disso? Porque isso é o que a gente mais ouve, né? Isso a gente ouve bastante de outros profissionais que não entendem, nunca pararam para estudar sobre o assunto, falam para pacientes, ou de outros colegas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, falam para a gente quando a gente começa a falar, a divulgar sobre o assunto. Mas não tem comprovação científica. Não é verdade? Isso não é comum entre os colegas também? Então, assim, Rafael Michola foi um químico orgânico israelense, nascido na Bulgária, e professor do Departamento de Materiais Naturais da Escola de Farmácia da Faculdade de Medicina da Universidade Hebraica de Jerusalém. Michola serviu como reitor da universidade de 1979 a 1982. Então, assim, desde então, existem diversos artigos. Claro que numa crescente nos últimos 10 anos, pelo menos, na verdade, nos últimos 18 anos, pelo menos, se vocês colocarem lá no PubMed, por exemplo, canabinoides, né, em português ou em inglês, vocês vão ver na linha do tempo a crescente de artigos científicos que vêm sido construídos, né, e apresentados sobre os benefícios da cannabis no corpo humano, mas também, especificamente o tema de hoje, no funcionamento desse sistema endocannabinoide. Porque não sei se todos aqui já sabem, mas assim como nós temos um sistema respiratório, um sistema digestório, um sistema ósseo, nós temos também o sistema endocannabinoide dentro do nosso corpo. E quem descobriu isso foi esse senhorzinho aí da foto. Aqui no Brasil, nós também temos assim referências na área. Nós temos o professor Elisaldo Carlini, que foi da Unifesp, também já faleceu ano passado, ano retrasado, que dá muitas aulas gratuitas à Unifesp até hoje, nesse sentido, com estudos à base de cannabis, sobre o sistema endocannabinoide. Então, vale a pena pesquisar, que tem muitas informações boas. E aí, então, eu trago, né, uma breve apresentação aí de quem é esse sistema endocannabinoide, como ele se comporta, aonde ele está dentro do nosso corpo. E fiquem à vontade aí, né, para colocar no nosso chat quem já tinha ouvido falar sobre esse sistema endocannabinoide
E quem ainda não conhece, né? Quem ainda não conhecia. Porque eu não conhecia. Confesso, eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu já até tinha ouvido falar sobre o tratamento à base de cannabis, mas eu não sabia que esse tratamento ele tinha um alvo, um não, né? Como a gente vê na imagem, vários alvos no nosso corpo. Eu não entendia como funcionava, eu sabia que esse tratamento existia. E isso acontece muito com as pessoas que nos procuram, tanto pacientes quanto profissionais. Isso acontece demais. Então, uma breve apresentação a todos vocês, né? Esse é o nosso lindo, brilhante, inteligente e promíscuo sistema endocannabinoide. Ele é importante aliado da regulação e do equilíbrio de vários processos fisiológicos do corpo humano. Dentre muitas funções, ele oferece as condições naturais, ouçam bem, ele oferece as condições naturais para que o organismo se favoreça das propriedades terapêuticas da cannabis no enfrentamento de uma série de doenças. E digo mais, né, a gente poderia continuar escrevendo aí, não só no enfrentamento de doenças, mas na busca da saúde. Quando a gente pensa numa regulação de todo esse sistema, a gente consegue um platô de homeostase que a gente consegue promover saúde para esse ser humano, né? E ele não é encontrado somente nos humanos, ele é encontrado também nos animais. A medicina veterinária tem avançado muito e já é realidade também o tratamento para animais através dessa regulação, dessa modulação do sistema endocannabinoide. Então, além de tratar doenças, e aí sempre surge também uma dúvida que é a seguinte: como que esse sistema endocannabinoide ele consegue regular a dor crônica? Como que ele consegue atuar num asmático, numa pessoa com enfisema pulmonar crônico? Como que esse sistema endocannabinoide ele vai favorecer a hipertrofia nos atletas? Porque são tantos os benefícios que nós ouvimos que geram dúvidas, né? Como isso acontece? E exatamente essa promiscuidade. Olha quantos pontos nós temos de receptores dentro do nosso corpo. E a palavra dentro, né, se refere ao prefixo endo, que a gente entende de endocannabinoide, endocannabinologia, ou seja, tudo que nós já temos no nosso corpo que faz esse sistema de chave e fechadura. Nós já temos receptores no nosso corpo e nós temos endocannabinoides dentro do nosso corpo. E eles fazem esse sistema de chave e fechadura, promovendo o quê? A saúde, promovendo a cura de doenças, promovendo o alívio de sintomas, mas, em primeiro lugar, promovendo essa homeostase. E o que é interessante é que eu ainda não estou falando, e nem falaremos hoje. Gente, minha gatinha invadiu aqui. Desculpa. Ela ouviu que faz bem para os animais, né? Então, é interessante apontar aqui que nós não estamos falando, e nem falaremos na aula de hoje, sobre as propriedades da planta. Nós estamos falando sobre o que nós temos dentro do nosso organismo. E a gente vai entender mais à frente como que esse sistema endocannabinoide ele é regulado, ele é ativado, ele é modulado. É só com o produto à base da cannabis? Não, tem várias formas dessa promoção, dessa homeostase do sistema endocannabinoide. Ele se regula de várias formas. Então, primeiro a gente precisa entender quais são essas substâncias endocannabinoides. E elas foram chamadas assim após a descoberta dessas moléculas, né, justamente pela semelhança do que
as substâncias da planta cannabis nos traz para o organismo. Então, descobriram essas outras moléculas que nós já temos que têm efeitos semelhantes. Então, endocannabinoides, tudo que nós já temos no nosso corpo. Fitocannabinoides, fito vem de planta, tudo que a planta nos fornece para a modulação desse mesmo sistema. Deu para entender até aí? Para eu poder seguir? Me dá um ok aí. Beleza. Beleza. Então, vamos seguindo. Rô, qualquer coisa você vai me falando da hora, tá? Por favor, Ah, se eu fica tranquilo. passar aqui, me empolgar muito. Tá bom. E aí, o que acontece, gente? Sabemos que quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em pesquisa científica, vários muros aparecem na nossa frente que a gente tem que derrubar, pular, cavar por baixo para conseguir passar, para a gente conseguir comprovar, para a gente conseguir subsídios financeiros, para a gente conseguir apoio de universidade e tudo mais. Então, estudar no Brasil e em muitos países, né, fazer ciência é um fator complicador, mas quando a gente pensa em fazer ciência com uma planta que é tida ainda como criminalizada no Brasil, isso se torna muito mais difícil. Né? Quando a gente pensa em estudar algo que em muitos países ainda é tido como crime, você portar uma florzinha da cannabis é tido como crime, né? Como é que a pessoa vai conseguir para estudar? Aí tem que entrar na justiça, etc e tal, vários processos para conseguir chegar até um simples artigo desse aí que vocês hoje têm vários, né? Vocês não, nós temos. Então, assim, até o momento, com todas essas dificulddes, nós temos alguns endocannabinoides descobertos. Não são só esses dois, tá? Mas esses são os que já são estudados há mais tempo e já são melhor detalhados em sua estrutura molecular mesmo, em sua função biológica, bioquímica, tá? Que é o anandamida, tá aqui a estrutura da molécula dela, tá conseguindo ver? E o 2-AG, tá? A anandamida foi batizada com esse nome porque significa o seguinte: molécula da felicidade. Né? Quem já utilizou alguma forma aí da cannabis ou já ouviu falar, sabe que um dos efeitos, que hoje a gente entende que é um efeito terapêutico, né? Mas que para as pessoas que buscam o uso, é justamente aquela tranquilidade, aquela paz de espírito, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, né? Então, essa molécula, ela foi batizada com esse nome justamente para fazer referência a isso, né? A anandamida é molécula da alegria, molécula da felicidade. Nosso organismo que produz, né, como eu já falei, esses dois endocannabinoides. E ele produz como? Nós temos estoque dessas substâncias dentro do nosso corpo? Não, nós não temos. Ele produz por demanda, conforme é necessário. Então, é muito difícil quantificar, né? Até um exame laboratorial, por exemplo, muito sensível, ia ser difícil quantificar o quanto tem em um corpo humano, por exemplo, dessas moléculas. Até porque os fatores que a gente vai conversar agora, vocês vão entender que determinam esses níveis, né? Por exemplo, quem aqui faz atividade física todos os dias? Quem aqui tem relações sexuais todos os dias? Quem aqui consegue tirar do seu dia 15 minutinhos para tomar sol todos os dias? Lembra lá no início de Hipócrates? Por que eu tive que começar com essa viagem louca lá atrás, antes de Cristo? É novidade isso que eu estou falando agora? Acho que não, né?
no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo sabe. Mas fazer que é bom, a gente vai deixando para depois. E isso, gente, é a base de uma saúde, da promoção da saúde. E isso está intimamente ligado com esse funcionamento do sistema endocannabinoide. Vamos reler aqui essa frase. Nosso organismo os produz, esses endocannabinoides, conforme necessário, tornando difícil saber quais são os níveis típicos de cada um. Então, se eu estimulo o meu organismo, se eu estimulo o meu sistema endocannabinoide com um momento de meditação, com exercícios físicos, com um momento de paz, de silêncio, com coisas boas que me dão prazer, não é a molécula da alegria? Não é a molécula da felicidade? Eu estou aumentando essa produção em cascata nesse momento do meu sistema endocannabinoide. E como o nosso cérebro ele trabalha sempre com sistemas de recompensa, ele vai se acostumar a todas as vezes ele receber essa enxurrada de moléculas boas. Então, esse sistema ele vai começando a trabalhar ciclicamente nessa busca da homeostase. E lembra lá da imagem da promiscuidade? Não é à toa. Esse monte de pontinhos aqui que tem pelo corpo dos receptores CB1 e CB2, percebam? Sistema respiratório, sistema geniturinário, sistema muscular, articulações, cérebro. Todos esses sistemas, eles vão estar conectados em seu funcionamento através da regulação do sistema endocannabinoide. Então, por isso que ele consegue ter tantas funções de domínio, de organização celular, a nível celular mesmo, não é algo empírico, não, talvez pode ser que não, é celular. E para isso eu trouxe um artigo científico interessantíssimo, um de vários que nós temos para a gente discutir hoje aqui. Então, voltando lá para onde nós estávamos, passando adiante, a gente vai começar a falar um pouquinho desses receptores endocannabinoides, que são exatamente esses pontinhos coloridos das fotos. Esses receptores, como eu já disse, eles são encontrados em todo o nosso corpo e eles são ativados quando essas substâncias endocannabinoides se ligam a eles para sinalizar que o sistema endocannabinoide precisa realizar. Olha, você precisa ativar. Olha, vamos agir. Esse é o momento, tá? E aqui uma imagenzinha para ilustrar isso. E aí, quais são esses receptores endocannabinoides? Nós fomos apresentados aos endocannabinoides, endógenos, aos canabinoides endógenos, que é a anandamida e o 2-AG, que são os dois principais, mas não são os dois únicos. E o mesmo eu falo dos CBs, o CB1 e o CB2. Eles são os dois principais porque são os primeiros a serem estudados, são os que a gente já tem mais fundamentação científica, do funcionamento, da fisiologia deles, mas eles também não são os únicos, tá? E aí, pensando no CB1, onde ele está localizado? No sistema nervoso central, principalmente nos gânglios basais, córtex frontal e no hipocampo, hipotálamo e cerebelo, e na medula espinhal. O CB2, ele já fica mais voltado a sua localização no sistema imunológico, no sistema nervoso central, gastrointestinal e em todo o sistema nervoso periférico. Ou seja, gente, em todo o corpo, não é verdade? E aqui eu coloquei uma imagem que fala um pouquinho sobre algumas funções fisiológicas de regulação que esse sistema endocannabinoide nos traz. É uma regulação metabólica, regulação do apetite, sistemas de recompensa que eu falei brevemente,
dor, que é um dos assuntos principais de hoje, movimento, humor, crescimento ósseo, função imunológica, mas essa lista pode ser imensa, principalmente quando a gente inclui não só o tratamento, mas sim a promoção da saúde, né? E lembrando que eu não estou falando ainda, e não vamos falar hoje, sobre o medicamento, sobre o que a planta nos traz. Isso daqui, essas funções fisiológicas, são do nosso próprio sistema endocannabinoide funcionando em homeostasia, quais são as funções em que ele regula, tá? Esse material, gente, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Doutor Rogério, a gente preparou isso com muito carinho e cuidado para vocês. A gente vai enviar artigo científico, a gente vai enviar esse material da aula de hoje, tá? Vamos lá. Ô, doutora Roberta, o pessoal está fazendo pergunta, mas eu estou Sim. anotando aqui e Ah, sim. aí no final, doutores e doutoras, aí nós batemos um papo, abrimos aqui a roda de conversa para a gente conversar. Doutor Isso. Gabriel, só um gancho, fica tranquilo que para todos que estiverem aqui, o Ricardo vai mandar novamente agora o link da lista de presença, quem não preencheu ainda, e todos que estiverem nessa lista, aí a gente já vai estar encaminhando o certificado. Pode continuar, doutora. Exato. Obrigada. Aí eu estou aproveitando e lendo aqui também. Gente, contato com a natureza, meditação, tudo que nos traz a sensação de bem-estar. E também pode ser tema de outra aula, que são recursos, inclusive, utilizados, né, tanto por alguns terapeutas ocupacionais, quanto por alguns fisioterapeutas, como o próprio toque. O toque, ele nos gera essa sensação de bem-estar. Como o laser, por exemplo, existe um artigo científico que estuda exatamente os benefícios que o laser traz comparados a esse equilíbrio do sistema endocannabinoide. Então, voltando aqui, deixa eu diminuir essa telinha. Então, falamos do CB1, do CB2, eles controlam os níveis e atividade da maioria dos outros neurotransmissores. Alguém aí perguntou, né, sobre serotonina, eu acho, no chat, né? E olha que interessante, né? Então, eles controlam os níveis e a atividade da maioria dos outros neurotransmissores, regulando essa atividade, né? Regulando a atividade de todos os sistemas que precisam ser ajustados, seja fome, temperatura, alerta, tá? Isso, a responsabilidade desses receptores CB1. Porque se você perceber, eles estão localizados nos gânglios basais, córtex frontal, hipocampo. Então, todas essas funções, eles regulam. E os CB2, nós já falamos também, né? Sistema nervoso, células imunes. Sua ação é fundamental para controlar nosso funcionamento imunológico, modulação da inflamação, contração e dor. Então, olha que interessante, quantas coisas em um sistema só. Por isso que é considerado um sistema promíscuo. E passando adiante, a gente entra no assunto principal da aula de hoje, que é a dor. A gente colocou como tema dor e inflamação, porque muitas vezes elas andam em conjunto. Muitas vezes elas andam em conjunto. Mas aqui, não, desculpa, é aqui. Aqui mesmo. Eu trago a pergunta para vocês, né? O que é a dor? Nós já entendemos que esse sistema endocannabinoide, ele tem propriedades dentro dele mesmo que ele vai regular a função
e ele vai fazer essa autocura, né, de qualquer processo patológico que esteja acontecendo dentro do nosso organismo. E a inflamação, ela será combatida com essa regulação do sistema. Ok, mas e a dor? O que é a dor? Se eu, Roberta, me levantar aqui da cadeira agora e tropeçar, bater com o meu pé na quina da parede, eu vou sentir um nível de dor, uma dor com características únicas e individuais. Se a doutora Marcele levantar da mesma cadeira, bater na mesma intensidade, na mesma quina, ela vai sentir a mesma dor que eu? Não. A dor é um processo muito individual e sensorial, né? A gente tenta escalonar isso, escalas de dor de 0 a 10, quanto que você está sentindo, mas é tudo muito subjetivo. Já perceberam? Né? Então, isso, quando a gente pensa num medicamento, por exemplo, a gente se perde, né? Como que eu vou tratar algo que é individual, né? Mas também não será a aula de hoje. A gente precisa entender o que é essa dor. Doutor Gabriel, doutora Roberta citou aqui, inclusive, algo bem bacana, que a dor é um sentimento de sofrimento, tanto físico quanto neural, né? Só completando Perfeito, aí o seu... perfeito. A dor não é algo quantitativo, palpável, né? A gente não consegue pesar o quanto essa dor está realmente acometendo a nós mesmos. Às vezes, até a nossa percepção da dor que a gente sente é difícil da gente entender, né? Até porque esse sistema sensorial envolvido, né? A interocepção, a propriocepção desses nossos receptores é tudo muito complexo e é todo no nosso sistema nervoso. Por mais que a pancada seja no cotovelo, o trauma seja no joelho, a artrose seja, né, no joelho, a bursite seja no ombro. Quando a gente pensa na dor, isso se torna muito amplo, porque, mais uma vez, voltando lá naquele pensamento de Hipócrates, todo esse ser está sentindo essa dor. E esse ser, ele é emocional, ele não é só físico, né? Ele tem todas essas questões que a gente está conversando hoje, ele é um ser integral. Então, essa dor, ela é uma experiência, eu coloquei aqui para vocês, afinal, o que é a dor? É uma experiência sensorial e emocional aversiva, tipicamente causada por ou por lesão tecidual ou semelhante a uma lesão tecidual real ou em potencial, né, que pode vir a acontecer, está ali em perigo eminente. Sendo desse modo um produto, ou seja, a dor, ela é um produto elaborado da variedade desses sinais neurais processados pelo encéfalo. E aí, quando a gente lembra do nosso sistema endocannabinoide e os pontos em que ele está, distribuído com os seus receptores, a gente consegue perceber que, já que a dor é uma sensação, e eu consigo modular todas essas sensações através de neurotransmissores e receptores, essa neuromodulação ela é comprovada, então eu consigo controlar, né? Eu consigo promover uma neuromodulação dessa dor através do equilíbrio da homeostase desse meu sistema endocannabinoide. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que ele está em franca depressão e ele tem alguma lesão em ombro, ele vai sentir um nível de dor. Se eu tenho outro paciente que pratica tudo isso que a gente conversou hoje, atividade física, contato com a natureza, sol, está com a mente boa, ele tem a mesma lesão, ele vai ter outra percepção da dor. Então, quando a gente pensa nesse sistema endocannabinoide, ele age internamente, intrinsecamente, mas ele age exatamente nessa percepção da dor. E olha que interessante,
esse dado que eu trouxe aqui. A dor é a razão mais comum para as pessoas procurarem serviços de saúde. E como queixa apresentada, é responsável por mais de 2/3 das visitas aos departamentos de emergência. Não é verdade? Quantos pacientes nos procuram pela dor? A gente até costuma brincar, né? Quando não vai pelo amor, vai pela dor. Né? E é isso, né? Enquanto não está doendo, eu vou deixando. Às vezes eu não estou com arco de movimento completo. Para os terapeutas ocupacionais, eu não estou com as habilidades no meu dia a dia em conformidade com o que eu gostaria, mas enquanto está dando para eu fazer sem dor, eu vou levando. E aí, quando a dor aparece, eu ainda tento levar mais um pouquinho, né? Eu tento empurrar aí com a barriga mais um pouco. Mas, gente, essa dor, ela é de todo ruim? A dor, ela é uma vilã ou ela é a nossa aliada? Assim como os sinais da inflamação, febre, dor também, que é um sinal, vermelhidão, né? A dor e os sinais da inflamação, eles são nossos aliados. Eles são um sinal de alerta para que aquele paciente ou que nós mesmos entendamos que o nosso organismo não está em pleno funcionamento, que algo de ruim está acontecendo, não é? Então, por ser um elemento de alerta, a dor, vejam bem, capacita o indivíduo a detectar estímulos, sejam eles físicos, químicos, nocivos, prestes a causar ou que já tenham causado alguma lesão, né? Eu estou sentindo aquela dor, ou eu estou com algum sinal no meu corpo de que algo não está indo bem. Então, isso vai possibilitar o desencadeamento de várias reações de defesa ou de retirada, né? Quando eu encosto aqui a minha mão num prego e me fura, eu retiro, eu não vou continuar ali com a mão perfurando. Mas se eu estou com todos esses sistemas em desordem, como acontece, por exemplo, vamos passear aí mais um pouquinho, por exemplo, como acontece no transtorno do espectro autista, que todo esse sistema sensorial ele está em desordem. Então, o meu cérebro ele não capta muito bem se eu estou sentindo dor, frio, calor, se alguém está me apertando demais ou me apertando de menos. Um abraço que era para ser uma sensação boa pode ser nociva para mim, eu posso entender como algo ruim, doloroso. Então, essas sensações alteradas, quando a gente amputa um membro, quando a gente tem, por exemplo, alguma doença neurodegenerativa, vários exemplos, né, que essas percepções podem estar alteradas. Esse sistema endocannabinoide, quando ele começa a ser estimulado a entrar nessa homeostase, ele vai agir exatamente aí, nessa modulação das percepções, certo? E pensando nisso, eu trouxe alguns pontos de um artigo que esse daqui que eu vou deixar para vocês, né, que são alguns recortes, tá? Alguns pontos para a gente entender no nosso sistema nervoso como que isso acontece. Porque falar da boca para fora é muito fácil falar que existe um sistema que regula tudo isso e vocês vão e acreditam e ponto final. E a gente segue dessa forma, né? Só que não é assim que funcionam os estudos. A gente quer entender o porquê, o para quê e o como. E para isso, né, os nossos cientistas nos ajudam. E quando a gente pensa em neurociências, ela vem justamente para arrebanhar vários pontos desses, né, várias lacunas em que só no corpo físico a gente não consegue entender. Então, eu trouxe aqui sobre as células da glia e as suas funções na dor. As células da glia, que todos nós já conhecemos desde a graduação, né? A neuroanatomia, a neurofisiologia, que às vezes fica esquecida lá atrás, mas que quando a gente começa a ler de novo, aquilo se reaviva, né, dentro da gente. Então, essas células da glia existentes no sistema nervoso central
são os astrócitos, a micróglia e os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, são encontradas as células gliais satélites e as células de Schwann ou Schwann. No sistema nervoso central, essas células elas se distribuem de forma heterogênea, né? Ou seja, em alguns pontos vai ter uma maior quantidade dessas células, em outros pontos vai ter menos. Porém, é distribuída por todo o sistema nervoso central. Elas interagem de forma dinâmica com as sinapses, de modo a manter exatamente essa homeostase cerebral. A micróglia, ela pode ser ativada em decorrência de insultos ao tecido neural. E é tudo isso que a gente está falando e as coisas vão se conectando, né? A dor é uma percepção, é uma sensação, né? Pode ser emocional, pode ser neural. Então, no sistema nervoso, no sistema nervoso central, nós temos essas estruturas intimamente ligadas a todo esse processo de dor. Então, a micróglia, ela pode ser ativada em decorrência de insultos ao tecido neural, e quando isso ocorre, dá-se início a uma rápida proliferação dessas células na nossa medula espinhal, associadas mudanças na sua morfologia, ou seja, sua forma, ela começa a modificar e ela adota um formato mais ameboide. Eu trouxe esses recortes do artigo, né, que é justamente sobre as células da glia e a dor. Eu vou ler aqui com vocês. A micróglia não apenas expressa os receptores canabinoides, mas também produz endocannabinoides, com uma produção de pelo menos 20 vezes superior à de outras células da glia ou neurônios. A micróglia é a maior responsável pela produção de endocannabinoides no sistema nervoso central. E passando para o recorte de baixo, a gente fala sobre os astrócitos e a sinalização endocannabinoide. Os astrócitos, eles expressam principalmente receptores do tipo CB1, que estão envolvidos nessa homeostase neuronal e o controle de todas as funções metabólicas do nosso corpo. Estudos experimentais têm trazido à tona evidência de que a ativação desse receptor exerce papel na modulação da inflamação neurogênica e da nocicepção, né, que é essa recepção, essa percepção de dor, de efeitos nocivos no nosso corpo, no nosso organismo. Esse efeito ele pode ser observado em estudo que demonstrou a ativação do CB1, levou à atenuação da alodínia, da ativação persistente dos astrócitos na medula espinhal e da fosforilação da proteína quinase P38 nos astrócitos espinhais, em modelo de incisão plantar. Ufa, nossa, quanta coisa, né? Mas é exatamente isso. A gente precisa entender profundamente o que acontece no nosso organismo quando esse sistema endocannabinoide ele é ativado. Qual é o mecanismo que faz ele conseguir regular essa dor ou essa sensação da dor? Porque quando a gente fala na regulação da sensação da dor, muitas vezes o fator causador dessa dor permanece ali, né? Vamos dizer, um esporão calcâneo. Ele vai permanecer ali mecanicamente. Mas como que mesmo assim esse paciente ele consegue diminuir essa sensação de dor? É por todo esse mecanismo. Eu não estou conseguindo mais ver vocês aqui, gente. Vocês estão me vendo? Sim. Deixa eu me achar aqui. Sigo sem vê-los. Daqui a pouco vocês aparecem. Só para te falar, Mas, 21 horas, tá, Rô? então, fechando aí todo esse raciocínio em cima de dor e inflamação, pensando ainda nos astrócitos, né? Que eles estão praticamente envolvidos em todas as doenças que cursam com dor persistente.
enquanto a ativação da micróglia parece ocorrer em apenas algumas situações específicas, os astrócitos eles estão envolvidos assim com muitos mecanismos de dor persistente. E trazendo a sinalização endocannabinoide junto com a micróglia, já descrito anteriormente, as situações em que há essa nocicepção, é esperado esse engajamento da micróglia a partir da ativação de suas células, levando à indução e perpetuação da neuroinflamação a um estado de facilitação, o que torna propício o desenvolvimento da cronificação da dor. Isso acontece no mecanismo da dor crônica. No entanto, a ativação desses receptores CB2, dos receptores que nós já conversamos no sistema endocannabinoide, pode modificar profundamente essa função imune da micróglia, convertendo para um estado anti-inflamatório. E percebam, mais uma vez, eu vou reafirmar que nós não estamos falando ainda de medicamento, a gente está falando do funcionamento. Então, o receptor CB2 sendo ativado através de todos esses mecanismos que nós estamos falando, regulatórios da nossa saúde, da nossa homeostase do corpo humano, ele pode reverter tudo isso no mecanismo da cronificação da dor, convertendo para um estado anti-inflamatório em que há limitação da migração dessa fagocitose, aumentando a produção dos mediadores anti-inflamatórios e reduzindo as citocinas, da produção de pró-inflamatórios. Deu para entender até aqui? Falem aí comigo, Roberto. sim ou não? Sim. Ai, que coisa boa. E eu sigo sem ver vocês. Incrível isso. E aí, gente, finalizando essa nossa aula de hoje, mas abrindo também a partir de agora, para as dúvidas, para o bate-papo. Roberta, boa noite. Oi? Você vai deixar gravado? Vai ficar gravado. A gente já estou gravando aqui, doutora, e nós vamos enviar para vocês no grupo a aula completa, tá? Agradeço, é porque eu peguei, já entrei mais tarde um pouquinho, né? Não peguei o início, agradeço. Ah, tá certo. E aí eu deixo para vocês, gente, essa frase. A mudança não acontecerá se nós esperarmos por outra pessoa ou se esperarmos por algum outro momento. Nós somos as pessoas pelas quais esperávamos. Nós somos a mudança que buscamos. E dentro desse contexto, dentro de um contexto de visão integrativa do paciente, de uma visão humanizada, de um entendimento global e profundo ao mesmo tempo, de como a gente pretende manejar todo o acolhimento e tratamento com qualquer disfunção que esse nosso paciente, ou que o nosso familiar, ou que nós mesmos, eu ainda não conheço todos que estão aqui, então não sei o que trouxe cada um de vocês aqui hoje, a entender um pouco mais sobre esse sistema endocannabinoide. Muitas vezes a pessoa busca, mesmo sendo profissional da saúde, mas para o próprio tratamento, Então, assim, toda essa conversa, esse bate-papo da aula de hoje é para que a gente haja. Não espera para depois, não deixa para depois, não espera por outra pessoa. Haja, busque, se informe, aprenda. Estamos todos aqui de mãos dadas, dando os passos lado a lado. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, Nós simplesmente tivemos acesso a esse conhecimento antes de vocês. Não significa que seja mais, e sim é uma questão de tempo, Daqui a pouco todos vocês vão estar dominando tudo isso. Então, muito obrigada por ter me ouvido,
por ter me escutado, acolhido aí toda essa minha viagem, essa trajetória no tempo, mas eu só consigo dar aula dessa forma. E estamos abertos aí a dúvidas, perguntas e sugestões. Fiquem à vontade. Obrigada. Eu gostaria de agradecer à doutora Roberta pela excelência de sempre, né? Porque tudo que ela se propõe a fazer, eu sigo a senhora no Instagram, né? E o seu trabalho também. Então, parabéns, obrigada e muita gratidão por passar tanto conhecimento para a gente, que a cada dia está me encantando mais. Eu acho que os colegas que estão também buscando conhecimento estão a cada dia mais encantados com tudo que a senhora tem nos passado. Muito obrigada mesmo. Gratidão pela aula de hoje. Que coisa boa de ouvir, gente. Obrigada. Oh, Tem algumas perguntas aqui, mas, pessoal, fiquem à vontade. Eu estou descendo aqui no... O doutor... Cadê? Eu vi uma... Aqui é para pacientes que levam uma vida não saudável, com uma má alimentação, com consumo de álcool em excesso, entre outras. O remédio do endocannabinoide consegue agir em prol benéfico? Essa foi a pergunta. Certo, doutor? pode falar. Quem fez a pergunta pode ficar à vontade de falar no microfone, gente, para a gente Foi o entender doutor Gabriel. melhor. Gente, foi o Gabriel que mandou a pergunta. O que acontece? Porque acho que em casa é muito barulho. Eu resolvi escrever. O que acontece? Com um paciente que ele leva uma vida não saudável, tá? Tem uma vida uma vida de muita correria e acaba que não se tratando adequadamente da saúde, come muita coisa gordurosa, não pratica exercício físico, normalmente é hipertenso, diabético, ou seja, o organismo dele não age de acordo como deveria por conta dos maus tratos com ele mesmo, com o seu próprio corpo, né? Ele maltrata o seu próprio corpo diariamente. Então ele precisa de um tratamento fisioterapêutico e consecutivamente precisa de um tratamento com endocannabinoide. O remédio consegue estar assim, vale ressaltar que o organismo dele já não age corretamente, porque o próprio paciente, ele, de alguma forma, maltrata o próprio corpo dele. O remédio consegue ser efetivo, ser eficaz em um paciente assim, porque, assim, ele precisa, antes de usar o medicamento, ele precisa se educar, se reeducar totalmente com exercício físico, passar com todo um exame laboratorial, né? Precisa passar por um processo de cura mesmo, de reeducação alimentar, reeducação física, de fazer exames para ver se ele consegue ter uma vida mais saudável, né? Ainda assim, né, tendo todo esse processo que o paciente ele precisa passar, porque assim, para você reabilitar um organismo é muito mais complexo do que você pegar um organismo que já está em bom funcionamento, né? Quando você pega um organismo que já está maltratado, que já está de alguma forma em prejuízo corporal, em prejuízo em questão do órgão dele, né? O remédio do endocannabinoide ainda consegue, de alguma forma, agir de forma benéfica, ele consegue reabilitar esse paciente, consegue trazer algum benefício, ser eficaz, mesmo com toda essa contrariedade do, do corpo desse paciente. Foi mais ou menos isso que eu tentei explicar, entendeu? Na pergunta. Entendi sua pergunta e obrigada por colocar a pergunta. Então, gente, o exemplo que eu costumo dar é o seguinte: o seu organismo ele está com fome, né? Ele precisa de nutrientes. Entendam nutrientes como toda essa homeostase, né? Todos esses canabinoides que vão levar a essa homeostase. Então, seu organismo está com fome.
Você pode fornecer para ele um prato cheio de nutrientes, cheio de alimentos, arroz, feijão, legumes, uma proteína animal ou vegetal, salada, uma fruta, leguminosas, um monte de coisa. Ele vai ter um resultado, não é? E se você pegar somente um desses nutrientes, mesmo que seja bom também, é bom, vai trazer benefício. Mas se eu só fornecer um, ele vai ter outro resultado, não é? Então, quando a gente pensa tanto na fisioterapia endocannabinoide quanto na terapia ocupacional endocannabinoide, qual é a filosofia de pensamento e de raciocínio? É eu orientar esse meu paciente em todos esses aspectos e, juntamente a isso, eu prescrever o fitocannabinoide. Eu prescrever o remédio, o medicamento à base de cannabis. Nunca vai ser a prescrição isolada, porque não é essa a nossa filosofia. A gente quer o quê? Promover a saúde integral do nosso paciente. A gente não quer só fazer uma receita, carimbar e entregar na mão dele e próximo, próximo, próximo. Né? Se tem algum profissional que age dessa forma, não somos nós. Então, assim, nós, a filosofia da fisioterapia endocannabinoide e da terapia ocupacional endocannabinoide é exatamente essa integração, né, do funcionamento, do melhor funcionamento do organismo. E vai englobar todas essas orientações, inclusive a indicação de outros profissionais. Eu vou indicar um psicólogo, se esse meu paciente estiver precisando. Eu vou indicar um nutricionista, se esse meu paciente estiver precisando. Eu vou indicar um educador físico, se esse meu paciente estiver precisando. Quando eu falo que a gente precisa estar atento a tudo isso, não é para a gente abraçar o mundo para a gente, né? A gente precisa ter uma noção do que é certo e do que é errado, justamente para a gente poder encaminhar para o especialista, tá? Espero que eu tenha conseguido Obrigado. responder sua dúvida. Roberta, doutora Roberta, que foi a doutora, eu não estou vendo, foi a doutora, meu bate. Isso. A doutora Thaisa, ela perguntou aqui como avaliar a função do sistema endocannabinoide e se existem exames laboratoriais, por exemplo, para explanar a necessidade ou não de suplementação do, dos fitocannabinoides. Então, não existe um único exame laboratorial que você vá e faça e fale, pronto, aqui está a disfunção do seu sistema endocannabinoide, ou não, está tudo ok. A avaliação, ela é clínica, a clínica, ela é soberana. Então, assim, a avaliação do funcionamento do sistema endocannabinoide vai caber ao profissional especialista, especializado na área, porque a pessoa, o profissional que se propor a atuar com a endocannabinologia, mas eu até estendo isso, o profissional que se propor a atuar em qualquer área que seja, ele precisa entender profundamente, ele precisa saber avaliar, diagnosticar o seu paciente, ele precisa entender quais são os sinais e sintomas, ele precisa colocar a clínica, a avaliação clínica em primeiro lugar, né? Tanto que os exames complementares, o nome não é complementar à toa, né? Muitas vezes a gente recebe no nosso consultório, às vezes o paciente que vem e fala, olha, eu trouxe a radiografia, tá aqui o laudo da radiografia. E a gente fica até pensando, né? Porque na nossa cabeça já está tão enraizado isso de que o exame ele só vai ser uma das ferramentas que eu fico pensando, nossa, calma, moço, né? Calma, moça. Me fala como é que você tá primeiro, o que você está sentindo, ou teu filho. Deixa eu te ver, deixa eu te sentir. E depois eu vejo esse exame, e tem vezes que eu nem quero ver o exame. Claro que eu estou falando de uma maneira assim, leve para a gente brincar.
os exames complementares, sim, eles nos ajudam, mas na endocannabinologia não tem um único exame que nos fale como está o nosso sistema endocannabinoide. Porém, trazendo um pouco, eu falei que não ia falar hoje sobre o remédio, sobre o fitofármaco, mas quando a gente pensa, por exemplo, na substância da planta, já existem alguns testes genéticos que não são baratos, já tem disponível no Brasil alguma coisa, né? Mas em outros países tem com mais variedades, mas existem testes genéticos que nos falam qual é a melhor substância da planta que vai melhor se adequar ao nosso sistema. Não consegue quantificar nem dizer em qual nível que está essa disfunção, mas consegue identificar a nossa similaridade do sistema endocannabinoide com os complexos, com os componentes fitocannabinoides das plantas. Isso já é realidade. E aí que vem também um ponto, doutores e doutoras, interessante nessa questão, que foi a pergunta anterior, ou fizeram comentários aqui no chat, né, com relação a essa questão da qualidade de vida, né? Nós sempre temos que pensar que tanto a cannabis quanto qualquer outro tratamento proposto por nós, ele não faz milagres se ele não tiver um complemento aí com relação a uma prática de atividade física, uma boa alimentação e entre outras coisas, né? Então, assim, como a doutora Roberta falou, aí dentro esses exames complementares e toda a análise de anamnese que nós fazemos durante aí o atendimento a esse paciente, passa da percepção a essas alterações e aí nós vamos conseguir seguir aí com relação às condutas que nós vamos tomar daí para frente, né? Mas essa seria só uma consideração para a gente tirar também, sempre guardar na nossa cabeça essa máxima de que nós precisamos ajudar esse sistema também de outras formas para que a gente consiga ter aí a maior resposta desse sistema endocannabinoide, como a doutora falou, que em cada ser o sistema endocannabinoide diferentes formas de trabalhar, né? Exato. É, Eu estou vendo aqui mais uma dúvida, Rô, no chat. o doutor Cristiano, Acho né? que é do doutor Gabriel também. O doutor Então, Cristiano, o doutor Cristiano fez uma em cima. deixa eu ver. Ah, sim, verdade. Em relação aos efeitos, eles serão mantidos ou serão dependentes da medicação? O paciente sempre será dependente do medicamento ao longo da vida? E aí eu já junto com a próxima pergunta. Esse remédio endocannabinoide tem algum efeito colateral? Voltando, gente. O que nós falamos aqui de efeitos, de homeostase, de possibilidades que o próprio organismo vai se autoajustando, vai sendo ativado no sistema endocannabinoide. Eu não falei sobre efeito de medicamento, eu não falei sobre efeito de remédio. Eu falei sobre modulação do nosso próprio corpo, tá? E a aula de hoje não é para entrar sobre medicamentos, senão a gente se confunde muito. São muitas informações e tudo é muito novo para todos nós aqui. Então, assim, eu preciso que vocês internalizem as informações de hoje, como o funcionamento do sistema endocannabinoide frente à dor, frente à inflamação, certo? Mas, como eu sou legal, eu vou dar uma pequena respostinha referente a isso. Que quem utiliza o medicamento, que eu acho que eu entendi a dúvida, né? Quem utiliza o medicamento, o remédio à base de cannabis, se ele precisa utilizar o tempo todo, né? Ou para sempre, esse medicamento. E aí eu vou dar um exemplo. Acho que foi o doutor Davi Santana, que está aqui na aula hoje. Se você estiver aí, Davi, me dá um oi. Que postou hoje no Instagram. Estou por aqui, sim. Tá aí
Foi você, não foi, meu amigo? Que postou hoje no Instagram um recadinho de um paciente? Não sei se foi você agora, estou na dúvida. Hoje Bem, não, eu postei essa semana. tu me diz se foi ou não você, se não foi também, eu vou descobrir quem foi. Algum profissional que já está com paciente sem acompanhamento postou assim hoje, que eu vi, ontem ou hoje, um recadinho do paciente dizendo que não estava precisando mais tomar um medicamento X, outro medicamento de farmácia, para dormir, e que utilizou a cannabis e que também já estava dormindo naturalmente antes até de dar o horário que ele utilizaria a cannabis. Então, ele por si só tinha suspendido. Foi você, Davi? Acho que não. E aí, eu achei muito interessante isso, porque só nessa simples conversa, e era um print de WhatsApp, a gente vê várias nuances. A gente vê a não dependência da medicação, pode ser suspensa a qualquer momento. Não tem aquilo como os medicamentos tarja preta, por exemplo, que precisa de um desmame controlado, observar como vai ficar esse paciente. Não. Ele pode simplesmente não utilizar, que está tudo bem. Porque esse medicamento, primeiro, ele é a base de plantas, né? Ele é algo natural. Ele é algo que vai vir de encontro com tudo isso que a gente estudou hoje. Ele vai, como que é o funcionamento dele no nosso corpo? Ele vai estimular todos esses mecanismos do sistema endocannabinoide a nos favorecer. Então, lembra do prato de comida? Dei o prato de comida, dei o prato de comida. Essa pessoa já está se nutrindo. Esse sistema endocannabinoide ele já está se regulando. A homeostase já está acontecendo. Esse meu paciente já foi orientado a ter práticas saudáveis, né, com o corpo dele, com a mente dele, com o espírito dele. Então, em algum momento, a não ser que seja uma condição crônica, né, específica, severa, por exemplo, um Alzheimer, um Parkinson, o próprio autismo, uma epilepsia, né, que a pessoa realmente vai precisar utilizar a longo prazo, esse tratamento, sim, ele pode ter início, meio e fim, se não for uma dessas condições. Né? Chegou ali num platô de benefícios, de bem-estar, de sintomatologia zerada durante um tempo, e esse paciente ele já internalizou todos os cuidados na saúde, sim, esse medicamento ele pode ser retirado e não gera nenhum tipo de dependência, ele precisa ficar utilizando. Isso não existe. E aí pode ser também tema de outra aula. Tem a doutora Elizabeth que fez aqui, guarde essa resposta, mas, doutora, a gente vai fazer a pergunta, mas a pergunta é se existem pessoas que nessa ocasião, peraí, deixa eu subir aqui, e pegou meu... mas a pergunta é, existem pessoas que são refratárias aos efeitos esperados e, ao contrário, pioram o humor, dor e coisas assim. Ah, entendi. Boa pergunta. Mas também, para a aula de hoje não vai responder essa pergunta, porque são vários outros pontos falando do medicamento. Mas vou tentar resumir aqui. Sim, existem pessoas que podem não obter o efeito terapêutico desejado. Isso significa que o tratamento com cannabis não foi eficaz? Não, porque esses efeitos desejados não alcançados podem ter inúmeros fatores. A própria absorção da pessoa, por exemplo, prescrevi sublingual. Essa pessoa conseguiu utilizar direitinho o sublingual, ela acabou ingerindo. Eu pedi para que ela me retornasse semanalmente com o que ela estava sentindo, com os efeitos, para eu ajustar a dose. Isso aconteceu? A dose foi ajustada perfeitamente? Às vezes, aquele complexo fitocannabinoide, por exemplo, THC com CBD, para aquela pessoa, não foi ok. E eu preciso retirar o THC e deixar o CBD isolado, ou deixar um CBD com CBG, CBN, outros fitocannabinoides.
Então, assim, são tantas vertentes que, assim, é até difícil de responder essa sua pergunta, porque será que ela é refratária e não responde ao tratamento com cannabis? Ou será que o ajuste não foi adequado, que a prescrição não foi assertiva, A que a própria, avaliação não foi profunda o suficiente para entender o que está causando aquela sintomatologia na pessoa? a própria polifarmácia, né, doutora Roberta? Porque Exato, você tem aí uma interação da polifarmácia bem importante em dos mecanismos aí da barreira hematoencefálica, né? Onde perfeito, quando você pega o seu paciente, ele já vem tomando aquela tonelada de medicação, intoxicado. você já tem uma alteração aí esse mecanismo na membrana da célula. Então, assim, às vezes, o que para mim, o que foi prescrito para mim com relação a uma dose, pode ser que para a doutora Roberta, que está tomando outras medicações, isso tem aí, eu não digo atrapalhar, né, mas ele acaba interagindo diretamente, positivo ou negativamente, com relação a esses efeitos, né? Por isso que vem a máxima, e aí a doutora Roberta me complementa, vem a máxima com essa relação da questão, que aí para uma outra aula, na questão da questão da dose, né? A gente sempre vai partir desse paciente, o acompanhamento desse paciente, ele vai se tornar um pouco mais prolongado, para que a gente perceba a melhora ou a piora, e aí a gente vai ter a remodulação aí desse tratamento que a gente está fazendo. Perfeito, é isso mesmo. Surgiram mais duas dúvidas aqui que eu estou vendo no chat. Roberta, talvez a minha pergunta seja mais para outra aula, mas existe interação medicamentosa com os ditos tarja preta? Existe. Existe interação medicamentosa com uma novalgina, com um anticoncepcional ou com qualquer outro medicamento, mesmo que não seja tarja preta? Existe. Interação medicamentosa, quando a gente pega para estudar a farmacologia, a gente geralmente, fora desse estudo, a gente pensa só em medicamento, qual interação que isso vai acontecer. Mas a interação medicamentosa pode ser medicamento, álcool. Se eu ingiro álcool, o meu medicamento ele pode ter qualquer outro efeito mais potencializado ou diminuído. De acordo com o que eu como, de acordo até, sim, com outras drogas, claro, mas de acordo até com todos esses critérios que a gente está falando. Por exemplo, um medicamento que estimule a produção de vitamina D no corpo. Se a gente pegar a bula, vai estar escrito tomar durante o dia, né, de preferência ficar ativo em movimento durante alguns minutos. Ou seja, esse medicamento ele interage com o meu corpo, né, com o quanto eu estou exercitando o meu corpo enquanto aquela substância está agindo. Se eu tomo à noite, durmo, ele vai agir diferente, né? Vitamina C. Eu vou ingerir vitamina C em um determinado momento do dia. Ela vai ter uma reação no meu corpo. Se eu ingiro vitamina C enquanto eu estou me alimentando, comendo ferro, comendo outras substâncias que podem potencializar esse efeito, o meu corpo ele recebe melhor essa vitamina C, e assim por diante. Então, com a cannabis não é diferente, mas sim, pode ter interação medicamentosa. E para isso, nós temos exames, né, que a gente faz de acompanhamento para esse paciente, principalmente se ele já vem com histórico, como o doutor Rogério disse, de uma polifarmácia. O ideal é que a gente já veja essas enzimas hepáticas antes de começar a introduzir mais um fármaco, né? Porém, nós temos formas, né? Formas tópicas, formas vaporizadas, que podem minimizar essa questão hepática, que geralmente ela fica muito debilitada quando o paciente tem polifarmácia. E quando a gente fala polifarmácia,
Não sei se todos aqui entendem, né? Que é aquele paciente que utiliza muitos medicamentos. Ele não utiliza de agora, ele utiliza de muitos anos. Então, ele já vem com o corpo muito intoxicado, cheio de substâncias químicas, e às vezes a gente entra com fitocannabinoide e até esse fitocannabinoide rodar e esse corpo realmente começar a fazer o efeito, vai demorar, né? Deixa eu olhar aqui no chat se. A doutora Thaisa perguntou, doutora, outros medicamentos têm efeitos no sistema endocannabinoide, podendo prejudicar o seu funcionamento? Me Se refiro... outros efeitos têm. Olha, provavelmente sim, por todo esse funcionamento que a gente entendeu, neuronal, bioquímico, né, dos neurotransmissores, dos receptores. Então, por exemplo, todos os medicamentos que vão agir lá no sistema GABAérgico, glutamatérgico, que está intimamente ligado com o sistema endocannabinoide, eles vão ativar um ao outro, né? Justamente por isso que eu trouxe essa questão da micróglia, dos astrócitos, para a gente entender que os medicamentos que agem no sistema nervoso central automaticamente também vão agir no sistema endocannabinoide e vice-versa. Porém, assim, eu ainda não pesquisei e nunca vi nenhum artigo falando exatamente disso, né? Para a gente poder falar, com toda certeza, está comprovado aqui. Mas por todo esse funcionamento, sim, há ligações. E a gente pode parar e pesquisar também se já tem alguma pesquisa, algum artigo falando sobre isso, Pegando, tá? pegando um gancho, doutora, assim, alguns exemplos que eu li sobre isso, doutora Roberta, doutora Thais, assim, por exemplo, né, antidepressivos, analgésicos, opioides e não opioides, né, assim, entre outros, eles acabam interagindo aí com relação a interferência no sistema endocannabinoide é por causa dessa interação que a doutora Roberta falou, né? Eu tenho uma série de atividades que estão acontecendo e aí você tem uma medicação, assim, tarja preta ou não, mas que vai atingir aí talvez o funcionamento da SEC. São poucas coisas também, eu não achei nada muito aprofundado, mas aí a gente vai correr atrás para vocês disso também. Mas eu já tinha lido sobre a questão dos antidepressivos, os benzodiazepínicos, Zepínicos. isso, esse aí. Também, então, assim, por isso que a gente sempre toca nessa questão, né? Todo caso é um caso, então aí a gente acaba se aprofundando dentro da necessidade do nosso paciente e olhando para ele no total, porque se ele chega para nós já em uso de outras medicações, principalmente medicações que mexem aí com o sistema nervoso, entre outras coisas, a gente pode ter sim já instalado alguma alteração dentro do sistema endocannabinoide. Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? É, Fiquem à vontade. Nossos últimos minutinhos aí. doutora Thaisa, fica à vontade se você quiser falar, viu, doutora? Doutores e doutoras, fiquem à vontade. Aqui a doutora Thais, ela complementa, né? Perguntei, pois, dada a importância do SEC para a saúde integral, esses efeitos poderiam ser, inclusive, classificados como efeitos adversos. É bem isso. E, infelizmente, nós temos e aí é uma questão, eu não sei se é preconceito ou é falta de conhecimento, mas na maioria das vezes o paciente, quando ele chega, pelo menos eu já tive essa experiência com pacientes meus, que chegam fazendo uso de outros medicamentos, você introduz aí a cannabis medicinal, acontece alguma coisa ou algum efeito do qual a gente não esperava com relação a essa questão da dose e
E aí a pessoa fala que a culpa é da pobre coitada da cannabis medicinal, né? Do CBD, do óleo que está tomando. Então, é muito importante, doutora Thaisa, essa sua afirmação, né? Esse seu raciocínio com relação a essa questão da importância do sistema endocannabinoide, mas também da gente entender e até se fortalecer com relação às nossas condutas, né? é, é, Baseado, né, em todo o contexto que esse paciente vai chegar. E aí pega todo o que a gente falou anteriormente aí dos exames, né, da autoavaliação, entre outras coisas. Exato. Mais alguma colocação, Rô? A doutora Elizabeth aqui em cima, ela tinha perguntado só se existe. Tem estudos do CBD em TDAH, para TDAH. Eu acho que nós vamos ter que pesquisar, né, doutora? Não, tem estudos, tanto para autismo quanto para TDAH, e a evidência clínica também, né? A prática, os próprios pacientes, eles relatam, assim, muitos efeitos positivos. Mas acabando aqui, doutores e doutoras, nós vamos entrar em contato com vocês para essa questão do certificado, a questão da entrada lá nesse outro grupo que nós temos, né, que nós também estamos direcionando, e nós vamos deixar nesse grupo alguns links de alguns artigos científicos que eu e a doutora Roberta selecionamos, é lógico que um pouco voltado para essa aula de hoje, mas a gente deixa aqui anotado todos esses pontos, porque a ideia é que a gente tenha encontros como esse, fora os maravilhosos encontros que a doutora Roberta já faz para nós, mas a ideia é que a gente estimule essa questão de, de aprofundar nesses detalhes mais direcionados e começar a estudar caso clínico, trazer isso para uma realidade mais a nossa realidade, né? Por isso que nós fizemos e tivemos o cuidado de... A pessoa falou assim, nossa, mas só para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, mas é aonde nós podemos falar, né, e aonde nós podemos discutir com propriedade e trocar como profissionais, né? Então a ideia é a gente anotar, a gente tomou nota aqui de todos esses pontos para que a gente traga aí para as próximas aulas assuntos que sejam já de curiosidade de todos nós. Bem, Beleza. doutores, doutoras, doutora Roberta, tem alguma consideração final a fazer? Só agradecer mesmo por mais essa noite, mais esse encontro. Aos que nós estamos conhecendo hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Estamos abertos e dispostos sempre a ouvir. Vou pedir também para quem puder ir abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho. Rô, eu acho que você tem que parar de compartilhar a tela, porque aí É? aparece todo mundo. Pelo menos para mim não está aparecendo todo mundo. Deixa eu ver. Será que eu sei? É só você, eu acho que tem uma opção Stop Acho que foi. Sharing. Foi? Aí, agora sim. Tem bastante gente com a câmera fechada. Nossa, Vou tem. tentar tirar uma fotinho, pelo menos, com quem abriu. Ah, muito obrigada. E assim, gente, o que é interessante? Eu não sei aqui quem é fisioterapeuta e quem é terapeuta ocupacional, né? Alguns fisioterapeutas eu conheço, porque já fizeram curso comigo, etc e tal. Conheço a Clarice, que é terapeuta ocupacional, mas o que é importante? Não só aqui, né, mas nesse movimento da endocannabinologia como um todo.
nós precisamos de mais terapeutas ocupacionais. Nós precisamos de terapeutas ocupacionais à frente, porque quando a gente fala de prática clínica, cada profissional só pode orientar outros profissionais da mesma profissão, né? Então, fisioterapeuta só pode dar aula para fisioterapeuta. Terapeuta ocupacional só pode dar aula para terapeuta ocupacional, quando a gente fala em prática clínica. Por quê? O fisioterapeuta não tem a mínima noção do que acontece dentro de um atendimento do terapeuta ocupacional, né? Qual é a visão dele, qual é a avaliação dele. A gente não faz a mínima ideia. E vice-versa. Por mais que estejamos dentro do mesmo conselho, por mais que as nossas profissões se somem, né? Sim, são semelhantes em algumas particularidades, mas nós temos, cada um, a sua prática clínica, a sua avaliação, a sua abordagem. Então, assim, o que eu posso ensinar aos terapeutas ocupacionais? Isso. Como funciona o sistema endocannabinoide, como é que a planta vai trazer, o que a planta vai trazer de benefício para o nosso corpo, mas prática clínica, avaliação de disfunção. Não posso, né? É código de ética, a gente não pode. A gente pode dar esse primeiro passo, esse start para os terapeutas ocupacionais, mas aí o que a gente precisa? De um terapeuta ocupacional que abrace muito a causa e que venha junto também, a rebanhar outros, tá? E aí, obrigada por terem aberto a câmera, vamos tirar uma fotinho aí. Olha os Quem sorrisos. puder também tirar daí, Você tira aí, Rô? tirei, mas se alguém puder também tirar, que eu não sei se Vai, a minha então, vai lá. funcionou. Vai todo mundo, no 3, todo mundo sorria lá, hein? 1, 2, 3. Aí, Boa! consegui. Ótimo, gente. E sigam lá, né? Brazilian Prime, o Isso Dr. Rogério Mendes. é um prazer poder mais uma vez falar com os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, não só como fisioterapeuta, tá, gente? Eu até falei com a doutora Roberta que eu não ia ficar falando muito de empresa aqui, porque é uma coisa extremamente delicada, mas assim importante. Mas o mais importante de tudo, como uma empresa onde um fisioterapeuta está na frente, nós estamos de braços abertos, não só em questão de vender, né, mas em questão de aprendermos que nós podemos fazer, que nós temos apoio jurídico para isso, que nós podemos judicializar, que nós podemos fortalecer cada vez mais a nossa, a nossa profissão e a nossa atuação dentro do mercado da cannabis medicinal, né? Então, assim, fiquem à vontade para tirar a dúvida qual for, e o nosso time aqui da Brazilian Prime sempre vai estar aí à disposição, doutora Roberta, Mariel, Ricardo, todo mundo aí cuidando com carinho de todos que chegarem aí com dúvida, então fiquem à vontade, tá bom? E é isso, gente. Boa noite para vocês, bom final de semana. Muito obrigado mais uma vez pela presença e a gente se encontra nas próximas aulas. Rapidinho, o certificado a gente vai entrar em contato, a doutora Roberta e a equipe para mandar para vocês, ver se vocês receberam. A questão da videoaula também, o link dos artigos científicos, mas antes da gente mandar, a gente vai adicionar todos vocês lá no grupo e para a gente dar continuidade aí à nossa conversa, tá bom? Beijo para vocês, uma boa noite, bom final de semana. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.